Espero que você que está nos assistindo neste momento esteja gozando de saúde, amor e paz. Nós somos a União Nordeste Brasileira, a equipe de educação. Nós estamos estudando o tema no guia de estudos desse trimestre, Educação e Redenção. Durante esta semana, nós estamos estudando sobre a igreja e a educação. E agora eu convido a professora Esther dos Anjos, a nossa coordenadora pedagógica, para dar as boas-vindas a você que está nos assistindo. Que alegria estarmos juntos para aprendermos, compartilharmos sobre um tema tão importante. Que você se sinta bem conosco e que seja uma bênção esse estudo na nossa vida. Nesse momento, eu convido o pastor Fabiano Capelletti, que é o diretor do nosso internato, a dar as boas-vindas a você que está nos assistindo. Uma grande alegria estarmos aqui, com certeza vamos crescer muito com o estudo dessa semana e nós vamos então compartilhar com outras pessoas a respeito do conhecimento de Jesus Cristo e da educação. Professora Esther, você pode fazer uma oração inicial para o estudo dessa semana? Com certeza, professora, oremos. Querido Deus e Pai, que coisa maravilhosa sermos teus filhos, que bênção estarmos aqui reunidos para aprender. Pedimos que o Senhor envie o seu Espírito Santo, que fale a nossa mente, ao nosso coração, para que possamos compreender verdades tão importantes para a nossa vida. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, no doce nome de Jesus pedimos. Amém. E o pastor Fabiano Capelletti, ele é o mediador desse estudo. Ok, hoje nós temos aqui um estudo bastante interessante, muito importante para os dias atuais e vamos tratar a respeito da igreja e da educação. Há um texto bíblico que foi selecionado para discutirmos o assunto, está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 6 a 8, e diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual a ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Isso que vós tornastes muito amados de nós. Esse texto traz algo assim muito ligado à questão da educação. Eu coloquei aqui uma palavra e essa palavra seria todavia nos tornamos. Sabe, quando a gente estuda, a gente aprende e vai se tornando produto daquilo que a gente estudou. E nessa semana estamos vendo o papel da igreja nessa parte de transformação. A igreja é um lugar onde os fiéis se reúnem para adorar, é um lugar onde assuntos sérios e grandes discussões são tratadas e é também um lugar de discipulado. Portanto, a igreja ela é fundamental. E, professor Esther, nós tratando aqui do assunto educação e igreja, tem aqui um questionamento. Dentro do contexto ensino-aprendizagem, nós sabemos que os alunos eles aprendem de diversas formas, diferentes. E sabemos também que existem graus diferentes de assimilação e de aprendizagem. Como a igreja pode fazer para manter a motivação desses que estão aprendendo e, ao mesmo tempo, o que a igreja pode fazer para garantir o respeito nesse processo de troca, de aprendizagem? Pastor, pensando em educação, nós precisamos entender que o contexto onde esses alunos estarão inseridos é muito importante. Eu não poderia deixar de falar sobre o ambiente. A igreja precisa ser um espaço, um ambiente acolhedor, onde pessoas com diferentes perspectivas entrem e se sintam bem. A partir do momento que eu me sinto bem, eu já tenho um espaço plantado para aprender. Um outro detalhe muito importante é que o professor que observa esses alunos nessas diferentes aprendizagens que o senhor citou, ele precisa ser habilidoso em perceber as necessidades de cada um. E certamente nenhum estará no mesmo ponto que o outro. A igreja é um espaço de discussão
construtiva para vários assuntos, sérios assuntos tão importantes. Então é importantíssimo que esse professor se coloque nesse olhar de interagir com esses alunos. E claro que não cabe nesse espaço preconceitos, né? Discussões ideológicas. Nós precisamos estudar e trabalhar dentro da visão que Cristo, o mestre dos mestres, nos conduz. E precisamos que esse professor seja gentil em trazer esses assuntos, em colocar esses assuntos aos seus alunos. A partir do momento que o professor ele não é educado e cordial, carinhoso com os alunos, também a gente sabe que a aprendizagem deixa de existir, porque a gente cria uma barreira entre essa aprendizagem, esse professor e esse aluno. Então a igreja precisa ser esse espaço que acolhe, que recebe a todos com carinho, com educação, e que ouve as suas necessidades como Jesus Cristo fez quando esteve aqui. Exatamente. Muito importante isso. E é interessante notar também que Jesus não mudava de opinião para agradar o seu público. Na verdade, ele tinha uma forma especial de falar, de tal maneira que ele convencia as pessoas sem entrar em confronto. No ambiente escolar, há uma expressão que é bastante utilizada, que não existe pergunta boba na escola. Os educadores que estão assistindo sabem disso. Não existe pergunta boba. Toda pergunta é importante. Toda pergunta reflete ou alguma dúvida, ou alguma vontade de participar, ou enfim, alguma coisa. E nesse contexto, o professor que aprende de Jesus, ele agora tem argumentos e comportamentos que fazem com que o aprendizado se torne mais real. E dessa maneira, temos aqui a professora Raquel. Professora, conte para a gente, por favor, para tornar bem prática essa discussão, como a igreja contribuiu para o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento da senhora como pessoa, como é que a igreja contribuiu para esse crescimento? Bem, eu nasci e cresci em um lar cristão. Meus pais eram evangelistas e faziam movimentos de estudos bíblicos em casa, em sítios, em fazendas, em cidades próximas. E eu cresci neste ambiente. E eu migrei deste ambiente, né, recebendo e aprendendo que aquilo que eu recebia que era bom, eu precisava compartilhar com os outros. E eu migrei de escutar meus pais em conferências para começar a participar, contando histórias com 4 anos de idade. Bem pequenininha. E não é de se estranhar que uma menina que conta histórias com 4 anos de idade e passa a trabalhar no departamento infantil da igreja, escolha como profissão o magistério, professor Esther. E foi isso que eu escolhi ser professora. E quando eu passei para uma sala de aula confessional, que é a sala de aula da educação adventista, eu estava dando prosseguimento ao que eu recebi no meu lar. E foi lá que eu aprendi, dentro de uma sala de aula, vinda da igreja e vindo de um lar, com uma conexão entre 3 eixos, o lar, a igreja e a escola. Foi lá que eu aprendi e ensinei relacionamento, bons hábitos. Vejam bem, na igreja, a gente não aprende só o cognitivo. A gente não desenvolve apenas as habilidades de cantar, que é uma habilidade espiritual, orar, que é uma habilidade espiritual, pregar, que é uma habilidade cognitiva, ensinar, que é uma atividade cognitiva. Nós aprendemos também as atividades, as habilidades relacionais, a respeitar, a cuidar, a entender o outro com as suas diferenças. E isso é muito importante, isso me fez crescer profissionalmente, principalmente no que tange aos dons espirituais: amor, benignidade, lealdade, domínio próprio. Tudo isso eu aprendi na igreja e levei para a educação. E eu quero dizer para vocês, para finalizar essa resposta, eu quero dizer que nos momentos mais cruciais da minha vida, eu sentia e sinto que Deus tem me guiado desde a minha infância, através dos ensinos desse guia de estudo que vem da palavra do Senhor, que é sistematizado pela palavra do Senhor. E essas habilidades, elas são desenvolvidas através
deste relacionamento e dessa interação escola, igreja, família. Que maravilha, né? E com certeza você também tem a sua história. Você já aprendeu, você que teve oportunidade, que tem oportunidade de estar na igreja, com certeza está se lembrando algum fator, algum comportamento que você aprendeu e hoje isso traz no seu meio profissional, na sua vida, grandes benefícios. Então a igreja ela tem esse fator. Jesus, trazendo agora a história, a maneira de ensinar de Cristo, Jesus usava histórias, a Bíblia também é um livro que apresenta muitas perguntas, os questionamentos são importantes, mas Jesus usou muitas parábolas. E especificamente no estudo desta semana, nós temos aqui duas parábolas que foram abordadas. Uma delas é a parábola do bom samaritano, um dos grandes clássicos das parábolas de Cristo e que agora entra no contexto da educação. Professor Esther, o ensino ele se torna muito relevante quando ele passa da teoria para a prática. E Jesus contando a história, a parábola do bom samaritano, ele queria que o seu público aprendesse alguma coisa e através dessa história então extrair ensinos práticos. O que nós podemos aprender de maneira bem prática a respeito dessa parábola? Bem, primeiro que tudo que a gente aprende, se nós não praticarmos, o que vai acontecer? Nós vamos esquecer. Cristo era extremamente prático. Se a gente for discutir o processo de conversa desta parábola, ele foi inquirido por um sacerdote, na verdade um doutor da lei, né? Me perdoe, um doutor da lei, que colocou um questionamento para ele, dizendo o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E interessante que esse conhecedor da mais alta catedrática de cultura judaica e conhecedor do que a Bíblia falava, ele coloca Jesus numa situação e Jesus rebate conversando e dialogando com ele. E é interessante que o doutor da lei conhecia a teoria muito bem. Tanto é que ele respondeu às perguntas que Jesus falou para ele. Ele tinha completo conhecimento daquilo, mas da prática ele não tinha. Porque depois Jesus traz a parábola e fala, você está vendo que se aproximou, e o primeiro que se aproxima do bom samaritano é um sacerdote, que tinha todo o conhecimento da lei. Mas apesar de conhecer a lei, que dizia no seu resumo, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo, o que ele faz? Ele então passa de largo e não dá o atendimento que o que estava caído à beira do caminho necessitava, né? Então isso, pastor, que o senhor falou, é importantíssimo. Conhecer a teoria e não praticar não é conhecer. Existem aí nas mídias sociais uma pirâmide bem conhecida de todos nós, que diz como nós aprendemos. Eu acho que a maioria, inclusive, já viu essa pirâmide, que fala que nós aprendemos, se eu não estou enganado, 10% do que ouvimos, tantos por cento do que lemos, e essa pirâmide vai ganhando, né, na sua base, na sua estrutura, elementos de que realmente a gente aprende, e a gente vai ver que na base dela está o quê? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica. Então, apesar desse doutor da lei ter um conhecimento teórico, ele não tinha um conhecimento prático. Porque quando ele precisou ser abordado e fazer aquilo que ele tanto achava que conhecia, ele não fez. E Cristo, ele sempre desenvolveu a prática, e nós como cristãos precisamos ter essa prática. Não adianta eu conhecer esse Jesus maravilhoso, se ao me deparar com pessoas que precisam da minha ajuda, eu não estendo a mão para elas. Então eu não conheci Jesus, eu estou só na teoria. E é interessante que Jesus termina dizendo para ele assim, olha, faça e viverás. Isso está no começo, né, do diálogo dos dois. Faça e viverás. Então nós precisamos aplicar aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, né? Então o princípio é claro, nós precisamos aprender de Cristo e agir como ele agia, cuidando das pessoas que estão ao nosso redor, sendo amáveis ao nosso semelhante, né? E imprimindo o que cada um precisa àqueles que estão próximos de nós. Ok. O estudo está muito bom, mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa. Como a professora Raquel apresentou, eu sou diretor do IAPE, que é o nosso colégio residência, e está aqui no estado do Pernambuco. E nós vamos apresentar para vocês um comercial bem rápido
para que você tenha a oportunidade de conhecer nossas instalações, alguns de nossos alunos. Então, fica com a gente aí. E eu venho de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Denzel e eu vim de Maceió, Alagoas. Eu vim de João Pessoa, na Paraíba. Eu vim lá de Fortaleza, no Ceará. Sou de Olinda, que fica aqui mesmo em Pernambuco. O que eu curto no Iapé? Tudo! Eu curto tudo! Aqui é bom demais. Eu curto acordar cedo e não ter que ir pra escola. Oxe, porque aqui eu já acordo dentro da escola. Morar com os meus melhores amigos. Amigos que pensam como eu penso, que curtem as mesmas coisas que eu curto. E claro, quando eu preciso, estão bem ali do meu lado. Saudade de casa, é claro que a gente sente. Aquela roupinha bem passada, comidinha com toque de manhinha. Ah, mas eu tô curtindo mesmo ter que me virar sozinha. Só que não, mas é divertido. Aqui eu aprendi a depender mais de Deus e isso eu tô curtindo muito. Curto compartilhar minhas novas habilidades. Atuar, ser atriz, isso nunca passou pela minha cabeça. Curto demais ver a emoção no rosto das pessoas por algo que eu fiz. O que eu curto mais? Os professores e o jeito de ensinar. Aqui a gente aprende de verdade, sem aquela parada de decoreba. Eita, curto praticar esporte. Adoro! O que eu fazia quando chegava da escola? Eu não fazia nada. Quando eu chegava da escola, nada. Mal comia e já ia direto pra TV ou pro computador. É que a minha vida sempre foi meio previsível, sabe? Tipo, um pouco sem graça. Agora não, por aqui sempre tá acontecendo alguma coisa diferente e assim, quem não curte uma festinha, né? Tudo que eu já falei. Eu gosto de cantar sozinha, mas com o coral e com os amigos é bom demais. Curto as aulas de música, aqui tem tudo. Curto viajar com os amigos, e não é qualquer viagem não. Cara, viajar com os amigos é top demais. Além de conhecer lugares diferentes, Culturas e pessoas diferentes. Eu curto ajudar as pessoas, e estou aprendendo muito. Além de tudo que eu já falei, eu curto tudo que eu tô vivendo aqui. Um resumo. Cara, eu curto tudo isso aqui. Estamos de volta e dando continuidade àquele assunto que estávamos discutindo, já estudamos a primeira parábola, a primeira história que Jesus contou, que foi a do samaritano, e agora nós temos uma outra história. Jesus também contou a respeito da luz. E que história! É interessante a maneira de Jesus se apresentar, ou apresentar suas histórias, ele usava elementos simples e transformava aquilo em aprendizados profundos. E com respeito à luz, nós temos aqui o que a educação representa para o mundo. O que a igreja, que é responsável por educar, representa para o mundo. Nós temos aqui, por exemplo, a verdadeira educação, ela começa com aquela base do que diz Mateus 5, 14 a 16. E o principal é, vocês são a luz do mundo.
Jesus não abre espaço para discussão se você quer ser ou não. Ele já é enfático. Vocês são a luz do mundo. E uma vez que vocês são a luz do mundo, é impossível esconder essa luz de outras pessoas. Então nós temos aqui agora uma outra pergunta. E essa outra pergunta, ela diz respeito a algo que está ligado a essa explanação de Jesus. E eu vou fazer a pergunta para a professora Raquel. Professora, quando a gente fala de luz do mundo, sobre comportamento, sobre outras pessoas, nós estamos lidando com o que há de mais precioso para Cristo na Terra, os seres humanos. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: que ensino precioso nós podemos captar nessa parábola, nessa expressão de Jesus em nos comparar à luz do mundo? O que esse ensino quer dizer com respeito ao nosso comportamento que esteja ligado a preconceito? Será que um filho de Deus que é luz do mundo pode ser preconceituoso? O que Jesus está querendo dizer com essa expressão? Bem, para você que está nos assistindo, o preconceito ele é terrível. Eu gostaria de ler para você o seguinte: o preconceito é um sentimento dificílimo de vencer, pois muitas vezes ele está enraizado em nós, em nossa cultura, em nossa família, na mídia, como um maléfico sentimento, como um sentimento onipresente, invisível, mas poderosíssimo. Um grande fomentador de ódio que continua a separar as pessoas com muita eficácia. A lição prática nos mostra que ainda o preconceito ele torna as pessoas distantes, mesmo que enxergue e veja as pessoas até como amaldiçoados. Então, o preconceito tem sido uma arma muito poderosa que tem sido usada para separar pessoas. Isso de todas as formas. Relacionamentos conjugais, familiares, relacionamentos entre profissionais dentro do trabalho, relacionamentos de vizinhos, relacionamento em universidades, de amigos e principalmente em universidades. Eu fui assistir a uma formatura o ano passado na área de humanas e eu fiquei assustada quando a menina que era a representante para fazer o juramento levantou e ela deixou a metade do auditório constrangida. Por ela ser negra, ela agredia as pessoas, né? E ela retomou o preconceito e ela fez um movimento dentro do auditório e era como se o auditório tivesse dividido entre pessoas preconceituosas e pessoas não preconceituosas. Eu digo para vocês, isso é uma arma terrível, maléfica, e que nós precisamos lutar dentro das nossas igrejas e dentro das nossas escolas para que ela seja banida. Ok. E nossas ações, elas têm um poder incrível de impactar até a maneira como as pessoas enxergam Deus. Verdade, pastor, verdade. Deus, ele pode ser para a pessoa a esperança e ele pode ser a condenação. E isso depende da maneira como nós apresentamos esse Deus. Ele é um Deus de condenação ou ele é um Deus de salvação? Então, a maneira como nós vivemos e como nós transmitimos essa luz pode impactar positivamente ou negativamente. E daí, novamente, aquela expressão, vocês ou nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. Tomara que sejamos. Não é? Nossa responsabilidade como educadores é muito grande. Na sala de aula e agora no nosso assunto, na igreja especialmente, eu me considero alguém que dentro da igreja sempre fui muito acolhido. Muito embora tenha um histórico familiar diferente, fui conduzido à igreja por meus tios, mas o que fez com que eu permanecesse lá, mesmo sendo muito novo, mesmo não tendo conhecidos, a maneira como eu fui tratado. Quando eu errava dentro da igreja, eu não me sentia condenado, eu me sentia acolhido e disciplinado.
A disciplina, às vezes, a gente não aceita, mas a disciplina faz bem. E a igreja teve esse fator. Eu conseguia enxergar nas pessoas que estavam comigo, pessoas que transmitiam luz. Elas tinham uma fonte maior e elas conseguiam transmitir. Então, essa é a nossa grande missão. Na educação, dentro da igreja, a missão também de compartilhar essa luz de Cristo. Uma vez que a gente estuda um pouco agora e entende que Jesus ensinava princípios profundos através de histórias, ele agora nos dirige a algo mais essencial, mais fundamental, que é o nosso serviço. E um grande serviço que a igreja presta é a questão do discipulado, né? Como é bonito você ver alguém sendo preparado. Ele entra de uma forma, ele vai começando a aprender, daí a pouco ele tem alguém junto dele para ensinar, depois ele está ensinando, depois está fazendo sozinho, depois está junto com outro. Esse discipulado é algo constante na Bíblia. Professor Esther, qual é a forma mais eficiente de apresentar a bondade de Deus para outras pessoas? Não há maneira de apresentar se você não vive aquilo que você quer apresentar. Então você precisa ser bondoso, né? Amor gera amor, bondade gera bondade. E Deus fazia isso constantemente. Onde ele passava, ele espalhava nessa bondade. Nós precisamos ser bondosos com todos os que estão ao nosso redor e precisamos ensinar a bondade. E é bacana destacar aqui que a nossa educação adventista tem trabalhos maravilhosos em cima dessa temática. Nós ensinamos os nossos alunos a serem bondosos com os demais, desenvolvendo várias atividades voltadas para esse cunho social. Isso é uma aprendizagem. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que sofreram maus tratos, elas acabam repetindo esses modelos. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a ser bondosos. E, claro, que para a gente ensinar isso, a gente precisa ser. E para ser, nós temos que contemplar quem? O nosso Senhor. Porque não há nada que nós temos de bom que não venha dele. Com certeza. E o que a gente pode fazer, professora Raquel, nesse processo de formação do discípulo? O que está inserido nesse contexto de formar outra pessoa, nessa grande responsabilidade, né? Ligado à questão da luz, se nossa luz é fraca, nós vamos produzir discípulos fracos. Como que a gente pode trabalhar isso no nosso contexto de igreja? Bem, vejamos, o discípulo, ele hoje, nos nossos dias, é muito mais conhecido a palavra cristão. Na verdade, aqui na nossa união, nós trabalhamos muito a palavra discipulado, porque nós trabalhamos com igrejas em pequenos grupos. O que acontece é que, se você olhar todo o contexto bíblico dentro da Bíblia, você vai encontrar 3 vezes a palavra cristão. Em 3 momentos na Bíblia, você vai encontrar a palavra cristão, que vem derivado de Cristo, não é? Isso. Derivado de cristianismo. São as pessoas que seguiam a Cristo. E é o conceito mais utilizado. Mas, na verdade, se você procurar a palavra discípulo, você vai encontrar 256 vezes. Veja a diferença. Enquanto você encontra 3 vezes a palavra cristãos, você encontra discípulos 256 vezes. Qual é a essência do discipulado? A essência do discipulado é replicar o que o seu mestre tem como essência. Então, você contempla o seu mestre e você passa a viver como ele vive. Jesus tinha 12 discípulos, mas a palavra discípulo não pode ser definido apenas nesse ciclo de 12 pessoas. É muito pouco isso. O discipulado, ele se desenvolve hoje em todo o mundo e em todas as esferas. Nós que pertencemos ao cristianismo, nós difundimos o cristianismo dessa forma, transmitindo, através da contemplação de Cristo, os valores que ele operou durante o período que ele passou aqui na Terra. Então, essa é a essência do discipulado.
é desenvolver as características, desenvolver as habilidades que o nosso mestre desenvolveu. E é isso que a educação adventista promove. A educação adventista promove esse discipulado entre os nossos alunos. O professor é o mestre, que olha para o mestre dos mestres, que é Jesus, e tenta fazer de discípulos os seus alunos, do discípulo maior e do mestre maior, que é Cristo Jesus. É isso mesmo. Jesus, ele conseguiu realizar um processo de discipulado perfeito. Interessante que o processo foi perfeito, muito embora as pessoas não fossem perfeitas. Porque nesse processo todo, apenas Jesus, o Filho de Deus, era perfeito sem pecado. Mas, no entanto, ele conseguiu reunir pessoas e, se Jesus fosse um coach, com toda certeza ele seria criticado porque ele não escolheu pessoas capazes, pessoas com características notáveis. Na verdade, as pessoas que ele escolheu eram pessoas comuns. E ele inicia um processo que está dentro do discipulado, que é o processo de seguir. Então, os discípulos andavam com ele, observavam a maneira como ele se comportava quando alguém vinha com alguma pergunta, perguntas difíceis ou perguntas maldosas. Os discípulos observavam que Jesus não agredia, mas Jesus também não recuava. Então ele era firme e os discípulos olhavam. Jesus se alimentava próximo de pessoas simples, com pessoas ricas, com pessoas de todas as classes sociais. Os discípulos aprendiam. Jesus chegou ao ponto de andar exatamente no lugar onde muitos não andavam, terra dos samaritanos. E os discípulos aprendiam que o preconceito não dá certo. Então foram 3 anos na escola, ao lado de Cristo, e olha o que aconteceu, não é? De 12, isso foi crescendo, multiplicando, multiplicando, e eu acredito num crescimento exponencial, e hoje nós estamos aqui. E chegou até nós. Exatamente. Foi essa maneira que chegou até nós, porque o apóstolo Paulo tirou de dentro de Jerusalém, tirou o cristianismo dentro de Jerusalém e levou para todos, levou para todos que estavam envolvidos ali ao redor, né? Ele fazia suas viagens e ele foi criando discípulos por onde ele passava. Ele foi deixando discípulos em cidades diferenciadas, né? E esses discípulos, eles não eram apenas cristãos, eles eram discípulos, eles iam formando pessoas. A educação adventista hoje, ela forma gente, ela forma pessoas, ela forma caracteres, personalidade. Esse livro, acredito que muitos conhecem, eu trouxe aqui o livro Educação. Esse livro, ele nos completa. Para nós que fazemos parte da rede adventista de ensino, esse livro nos completa. Nós temos primeiro a Bíblia. E essa é a nossa, conhecida como a nossa segunda Bíblia. É aqui que nós formamos discípulos. E o discípulo ele é formado pela contemplação do seu mestre e pela repetição das ações que são realizadas através de um relacionamento, de um envolvimento e de uma entrega. Muito bem. Nós estamos caminhando já para o final do nosso estudo. Eu só gostaria de fazer uma recapitulação, porque dentro do processo de educação vale a pena repetir algumas coisas e voltar lá para o nosso texto principal, o texto de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 2, 6 a 8. E dentro desse texto, pegar agora algumas coisas que a gente conseguiu estudar durante toda esta lição até aqui. A gente pode ver, por exemplo, um contexto de um grupo de pessoas, discípulos, preparados, que estavam prontos a oferecer o Evangelho. Quando a gente aprende da maneira correta, especialmente dentro da igreja, nós nos apaixonamos. Aquele aprendizado não é algo superficial, não é algo meramente teórico. E olha, aqui para todos vocês que estão assistindo, se o cristianismo é baseado apenas em teoria, ele nunca se tornará um discipulado. Então é importante, sim, as teorias são importantes, as doutrinas são importantes, mas é muito importante tornar tudo isso em prática, porque o aluno, ele aprende observando e praticando. E dentro desse texto nós temos agora um grupo de pessoas que diz assim: nós estávamos dispostos não apenas a compartilhar o Evangelho, mas também a compartilhar nossa própria vida. Fechando aqui o nosso estudo, eu gostaria que a professora
Esther e depois a professora Raquel falasse um pouquinho como educadores agora, como educação adventista, no contexto igreja ensinando, como nós podemos nos tornar pessoas preparadas ao ponto de ter essa mesma coragem aqui, de dizer assim, nós estamos preparados para ensinar, mesmo que seja preciso entregar nossa própria vida. Pastor, que desafio isso, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter amor à causa. Veja que aqui o texto, os apóstolos estavam tão convencidos daquilo que eles acreditavam, que eles estavam dispostos a morrer. E eu me recordo até de uma colocação que a professora Raquel fez aqui, antes, enquanto a gente estava se preparando, de que pessoas na época que a igreja primitiva estava sendo perseguida, se vestiam com roupas da melhor espécie, indo para a morte. Elas sabiam que elas iam morrer e elas estavam indo como, professora? Completamente com a roupa mais bonita que elas tinham, né? Sim, e nós estávamos aqui conceituando, por que será que elas faziam isso? Quem é que escolhe a melhor roupa para ir morrer? Porque elas sabiam que elas estavam indo para uma grande festa. Elas encontrariam, claro que elas, no abrir os seus olhos, elas encontrariam Jesus. Eu acredito que a gente tem que ter essa convicção de que essa mensagem é uma mensagem que precisa ser proclamada, que nós precisamos ser imitadores de Jesus, assim como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E a partir do momento que nós estamos contagiados com essa mensagem, né, é como a gente estar apaixonado. Quem está apaixonado quer contar para os outros que está amando. Nós teremos essa vontade, esse desejo de transmitir essa informação para as pessoas, custe o que custar, nem que isso valha a nossa vida. Eu acredito que é isso. Bem, queridos, Mateus 28 fala, ide e fazei discípulos. Você que está me ouvindo agora, a grande comissão é ide e fazei discípulo. Eu não quero entrar no céu sozinho. Eu não quero estar sozinha lá. Eu quero estar com a minha família. Eu quero estar com os meus amigos. Eu quero estar com os meus alunos. Eu quero estar com os meus professores. Precisamos fazer discípulos. Os valdenses, eles lutavam, eles trabalhavam, eles fugiam. Eles sofreram muito e eles deram a vida. Hoje ainda existe uma pequena colônia na Argentina de valdenses. Está você preparado? Jesus está muito perto de voltar. Não guarde para você só esse grande presente que é a graça de Cristo. Não guarde só para você. Compartilhe, distribua, entregue, compartilhe com as pessoas. Jesus muito em breve vai voltar. E nós precisamos entregar a nossa vida. E nós precisamos entregar a nossa vida, como disse a professora Esther, de uma forma muito intensa. Sem reservas. Porque muito em breve ele irá voltar. Que maravilha, essa é a nossa maior esperança. Esse é o motivo, aquilo que nos move a continuar pregando, falando, ensinando, e é por isso que existe a igreja nessa terra, não é? Jesus estabeleceu a igreja não apenas para ser templos construídos, templos de pedra. Jesus estabeleceu a igreja com pessoas pensantes, pessoas com seus desejos, suas lutas, pessoas que tinham erros, mas através do processo de aproximação e conhecimento do Mestre, através do ensino, nós hoje estamos aqui, muitos estão aí assistindo e muitos outros virão. E parte desse processo, que é o que é mais bonito, vai acontecer por causa do nosso trabalho, por causa do seu trabalho. Que Jesus Cristo continue te abençoando, te dando força, e que estejamos todos tão próximos de Jesus que, ao olharem para nós, as pessoas consigam enxergar o reflexo do Mestre. Amém. Aquele a quem nós seguimos. Amém. Este foi o nosso estudo. Muito felizes em poder compartilhar um pouco das nossas experiências, estudos, e eu espero que tenha sido relevante para você e para a sua vida. Continue conosco, participando sempre, acompanhando as próximas lições, e eu tenho certeza que seremos muito edificados com isso aí. Eu vou terminar com uma oração, pastor Fabiano. Grande Deus, eterno Pai, nós te somos gratos pela oportunidade que tu nos concedes, Senhor, de estudarmos a tua palavra e sermos teus discípulos e formarmos pessoas. É através da educação adventista que nós estamos fazendo novos discípulos para o teu reino.
Nos esvazia totalmente do eu, Senhor, e nos preenche com o teu Santo Espírito. Queremos muito em breve ver Jesus voltar. Estamos com saudades de Ti. Estamos com saudades do lar, Senhor. Mas é uma saudade intensa. Mas nós temos a promessa e acreditamos nela, que Tu foste preparar um lar. E quando ele estiver preparado, Tu vai voltar e nos levar para Ti mesmo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por sermos Teus discípulos, pela oportunidade de Te servir, de formarmos discípulos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana com um novo tema, dentro de educação e redenção.